Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, está começando agora. Nesse programa você vai conferir conosco o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, o Rafael Mota, doutor Rafael Mota, nosso convidado, fala sobre os desafios da profissão, que é um dos pilares da nossa saúde como um todo. Temos o quadro Mitos e Verdades, para falar mais sobre algumas falsas noções que muita gente tem sobre a atuação do profissional da odontologia e também sobre os nossos dentes de uma maneira geral. Vamos lá, a saúde bucal e a saúde dos dentes é crucial para uma vida plena. Nós somos um todo e essa área é também muito importante para esse bem-estar integral e a gente precisa falar sobre isso. A categoria dos odontologistas é responsável por ajudar milhares de pessoas a terem mais bem-estar bucal. O que seria esse bem-estar? Quem vai falar sobre tudo isso é o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, doutor Rafael Mota. Está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Muito obrigado. É um orgulho ter um representante aqui da cidade de Januária, um cidadão de Montes Claros. Isso. E até mesmo uma novidade no Conselho Regional de Odontologia, né, doutor? Exatamente. Não é comum, normalmente, o presidente do conselho de classe ser do interior, né? Normalmente da capital. Então, há essa representação agora do interior no comando da odontologia mineira. Maravilha, muito bom. E viva Januária, e viva Montes Claros também. Ali tem uma região muito rica de cultura para todos nós mineiros e tem ali perto também uma faculdade de odontologia que é histórica, né? Fundada, Exato. criada por Juscelino Kubitschek. Estamos falando da Faculdade de Odontologia, a Federal de Diamantina. De Diamantina, exatamente. Ela é o embrião da odontologia ali no Vale do Jequitinhonha e no norte de Minas também. Né? Muitos dos primeiros dentistas da região ali e do estado em si, né, foram procurar a Faculdade de Odontologia de Diamantina, porque além de ser federal, o governo federal ainda dava um subsídio para aqueles alunos estudarem. Né? Então, possibilitou que milhares de alunos, né, sem renda, de baixa renda, conseguissem cursar odontologia desde a década de 60, quando surgiu. Agora, quando a gente fala de odontologia, quando a gente fala de saúde bucal, de atendimento básico à população, a gente encontra dois números contrastantes, né, doutor? O Brasil é um dos países do mundo que tem mais dentistas. A quantidade de dentista por habitante aqui no Brasil, proporcionalmente, é muito alta. Sim. Mas a falta de atendimento à população também é assustadora. Como é que um dentista encara isso? Como é que um representante do Conselho Regional de Odontologia tenta mudar um quadro como esse, mas num estado tão grande, tão importante como Minas Gerais? O nosso desafio é muito grande, são 853 municípios, né, e com diversos problemas. E o maior problema que a gente enxerga hoje na odontologia, em termos de saúde pública, é a cobertura de saúde bucal, realmente, dos municípios no SUS. Né? Houve um caso até de um menino, né, uma criança de 10 anos que faleceu em dezembro do ano passado, porque o município que ele morava lá, que ele teve atendimento, a cobertura é só de 30%, né, da população. Né? Então, normalmente, o PSF médico, né, ele costuma ter uma cobertura maior de 80% até 100%, né, da população, e a saúde bucal nem sempre é priorizada pelos gestores municipais. Nós Né? estamos falando do Programa de Saúde da Família, Isso, né? exato. E o atendimento odontológico não abrange? Normalmente há um número alto de equipes de saúde médica, né, mas nem sempre há a mesma quantidade de equipes de saúde bucal. Nesse município mesmo que teve esse falecimento, a cobertura lá é só de 30% da população. Né? Então, para 100% de cobertura médica, só tinha 30% da odontológica. E teve alguma consequência? Qual foi a questão odontológica no óbito do menino? Na verdade, ele teve um problema de canal, né? A família não tinha condições de tratar no setor, não conseguiu acesso na prefeitura para fazer esse tratamento de canal e acabou procurando uma clínica privada para um tratamento mais radical, né? Que foi extrair o dente. Né? Então, naquele momento, houve uma hemorragia intensa, que não foi possível conter, né? E o menino acabou vindo a falecer naquela ocasião.
sim. É uma infelicidade que se houvesse cobertura desde o, né, do âmbito público do SUS, né, um 100% de cobertura, como era desejável, 80% de cobertura, talvez essa criança não tivesse chegado a ter problema de canal, né? Exatamente. Agora, antes disso, existem problemas básicos ali, nós estamos falando de atendimento básico mesmo, né? Estamos falando de Exato. pasta de dente. Eu sou do tempo que pasta de dente chamava dentifrício. Isso. Eu acho que dentifrício é uma coisa mais mineira também, né? Dentifrício. E escova de dente, pasta de dente, doutor, na verdade, a gente tem populações imensas que escovam com um pedaço de galho, com um pano enrolado na ponta, folha de goiaba. Folha de goiaba, né? Na verdade, a gente até trabalha muito nessa questão social também, né? Doando kits de higiene bucal para essas populações em vulnerabilidade, né? Mas Minas Gerais, ela é o retrato do Brasil, né? Minas Gerais tem uma ampla área, na minha região, né? No norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, que pessoas de muito baixa renda, né? Então, a gente vê crianças com escova de dente precária ou sequer com escova de dente, né? No máximo, acesso a alguma pasta de dente ali que ele faz a aplicação tópica com a mão mesmo, né? Então, é um caso complicado. A gestão da saúde bucal no Brasil, ela merece muito mais atenção do que hoje é dispersada. Porque também existe no outro ponto, na outra ponta dessa linha que a gente está falando, do desamparo total, da falta de pasta de dente, da falta de um cuidado básico ali para profilaxia. A gente tem na outra ponta, numa sociedade que tem acesso a tudo isso, gente que antes tinha medo de dentista, mas agora tem medo da conta, né, doutor? Por outro lado, é um tratamento muito caro também, né? Para uma classe média que teria condição de fazer um tratamento, mas também acaba afastando a população, né? Hoje tem uma grande inclusão da odontologia, né, no mercado, né? Então melhorou, o acesso sim melhorou. Sim, melhorou. Muita gente com acesso até aos aparelhos, né? Exatamente. Isso deu uma democratizada A impressionante. odontologia na década de 80 no Brasil praticamente era realmente coisa só de rico, né? Você vê que os equipamentos odontológicos, as cadeiras odontológicas, elas vinham da Alemanha, né? Vinham de fora, do exterior, né? E a maioria dos equipamentos instrumentais era todo importado. Então, quase que inviabilizava, né, o tratamento odontológico, né? Hoje, há muitas indústrias nacionais com produção de equipamentos e insumos no Brasil, né? Isso facilitou muito o acesso. Em que pese que esse momento de pandemia que nós vivemos também encareceu muito o custo desse material para o cirurgião dentista, acabando impactando também na população. A pandemia, ela também causou uma demanda reprimida no atendimento odontológico? Muito, Isso aí muito. foi sentido pelos dentistas? Muito. A gente, dos profissionais de saúde, quem trabalhava em contato direto com a cavidade bucal, primariamente somos nós, né? Então, tinha maior risco de contaminação. A gente tinha que fazer um controle maior para evitar essa contaminação cruzada pelo Covid. Isso você está dizendo quando tinha consulta, porque muita gente ficou com medo de chegar, nem foi para o consultório. Nem foi no consultório. Houve uma demanda reprimida muito grande, especialmente no atendimento do setor público, né? Então, o setor público restringiu por muitos e muitos meses o atendimento aos casos de emergência, né? Então, aquele atendimento básico ali acabou sendo suprimido por vários meses. Hoje, a gente vive com a demanda reprimida muito alta, que a gente sabe, a gente conhece atualmente que o setor de saúde pública, principalmente, tem uma demanda reprimida enorme. A fila de atendimento em Belo Horizonte mesmo realmente é considerável, né? Por atendimentos mais complexos, principalmente. Sim, sim. Tem uma evolução também do que era problema nos anos 80, 70, para o que é um problema odontológico hoje, falando especificamente, por exemplo, da cárie. A incidência da cárie, ela parece ter diminuído ao longo dos anos, mas outros problemas ligados à saúde bucal acabam superando isso e causando até mais transtornos do que a própria cárie? Hoje vem acontecendo, é uma realidade, né? Há regiões que ainda são endêmicas de cárie, né? Como eu falei, até propriamente no norte de Minas ali, por falta de acesso mesmo à informação, muitas vezes. E até a alimentação também, né? A alimentação é precária, né? Ou então muito rica em açúcar, né? Por causa das crianças ali. Então, esse já é um grande problema. Mas o que vem aparecendo mais hoje em dia, há um bom tempo, na verdade, e evidenciou mais ainda durante a pandemia, agora foram os problemas relacionados ao estresse, né? Então, as disfunções temporomandibulares, né? Pessoas que dormem rangendo os dentes, nervosas, né? Ansiosas.
distúrbios do sono também aumentaram muito, né? Então, existe Bruxismo. hoje o bruxismo, exatamente, né? Que causa, né, um desgaste prematuro dos dentes, né? E disfunções, inclusive, na articulação temporomandibular, né? Isso entrou em grande alta durante a pandemia, aumentou mais de 100% o número dos casos. A questão também da inflamação na gengiva, gengivite, né? A gengivite, a periodontite, né, exatamente. É, A falta do acesso básico é suprimida aí, da questão da limpeza, da manutenção, né, durante essa pandemia, aumentou realmente os casos de inflamação gengival também. Aconteceu muito. E assim, a gente até lançou ontem, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, um caderno de tratamento de disfunções temporomandibulares relacionadas ao bruxismo, né, por exemplo. Porque a gente está vendo que no SUS, muitos pacientes estão procurando com problema de ATM, né, problema de ranger os dentes, de apertar os dentes. Então, já virou um caso de saúde pública até bem relevante, tão relevante quanto a própria cárie, né? interessante isso, né? Porque eu ia elencar talvez o problema da inflamação nas gengivas, que também é muito relevante, né? Mas agora a ATM bem Entrou em dessa voga, mesma forma. Exato. Com agravante da pandemia. Exatamente. Inclusive, há uma nova especialidade odontológica surgindo, né? Ainda não está regulamentado, mas já é uma área de atuação, que é a odontologia do sono, né? A odontologia do sono vem tratar os distúrbios de sono, né? De ansiedade, da pessoa que tem dificuldade, né? de dormir, né? E muitas vezes está relacionado à condição bucal, né? De mau posicionamento dentário, né? De algum problema que reflete na qualidade do sono. Dá para perceber assim que a abrangência, né? A odontologia está crescendo de um jeito assim que vai abrindo o leque para novas possibilidades. A odontologia do sono, existe uma especialidade também que está crescendo, que cuida da halitose, né? O famoso mau hálito, né? Exato. E aí falando de ATM também, e nem falando ainda dos procedimentos estéticos, né? Exatamente. Isso é uma conquista da categoria? O cirurgião dentista, ele atua, né, há muito tempo na restauração, né, de traumas faciais, né, com o cirurgião bucomaxilofacial, especialidade, né, bucomaxilofacial. Então, já atua há muito tempo, né, desde a década de 60, restaurando essas faces, né, de traumatizados, né, em acidentes de trânsito e traumatismos faciais. E agora entrou em voga a questão não só de tratar o traumatismo, mas também de recuperar a beleza, né, perdida, né? A harmonização na facial também ela entra muito no complemento desses traumatismos, amenizando as cicatrizes dos acidentes, né? Isso tem sido utilizado muito pelo cirurgião dentista, né? E a gente também a gente aprende na faculdade sobre a harmonia facial, né? A proporção áurea, a harmonia facial. Então, a gente enxerga o rosto além do dente, né? A gente faz um tratamento ortodôntico, alinha o dente, mas a gente vê que a face ainda carece de harmonia, né? E agora, com esses recursos, né, de preenchedores, de botox, a gente vem complementar esse trabalho que inicia na cavidade bucal. Para o desespero, entre aspas, dos dermatologistas e dos cirurgiões plásticos, né, doutor? É uma briga que está pegando fogo, né? Já foi mais aguerrida, né, por volta de 2015, 2016, 2017, né, porque foi o início de uma nova vocês área. chamaram para o ringue com a odontologia do sono, chamaram os neurologistas aí para a luta também, né? Mas a odontologia e a medicina, elas são profissões irmãs, né? São, imagina. Só algumas categorias que não combinam com as outras, né? E aí acaba que existe uma independência, né? É a única profissão da saúde que não é sujeita à lei do ato médico. Exatamente. Agora, falando especificamente, é uma decisão judicial que determina e permite que os dentistas exerçam todas essas funções que a gente está falando aqui agora. Exatamente, né? Exatamente. A área de atuação do cirurgião dentista ela é dinâmica, né? Ela depende basicamente da regulamentação do Conselho Federal de Odontologia, né? Tanto que no mundo inteiro é comum o cirurgião dentista tratar, né? Fazer cirurgias estéticas faciais, né? Usar produtos estéticos de preenchimento, comum em todo mundo. Um exemplo muito próximo, Portugal, o dentista é chamado médico... Orofacial. Médico de boca e pescoço, né? O médico de boca
ele tem o título de médico. Isso. Mas como é que isso está hoje? Assim, há algum tempo existia uma demanda muito grande, os dentistas formavam e iam direto para Portugal porque existia um mercado muito bom lá. Como é que está isso atualmente? Houve, né, na década de 80, início de 90, ali, houve essa migração muito grande, né, dos primeiros cirurgiões dentistas para Portugal. Hoje ainda existe isso. Os brasileiros desenvolveram muito a odontologia lá, Muito, né? muito. Fizeram ela crescer, Porque a né? nossa formação, desde a base, né, desde o início da formação acadêmica, ela é totalmente odontológica. Né? Como você falou, em Portugal, lá É a médico de formação é boca. médico, depois você faz a especialização em medicina, em odontologia. Odontologia. Né? Então, assim, a formação deles lá é parcial relativa à nossa, em termos de odontologia. Né? Então, acaba que a prática clínica odontológica nossa é muito maior. Né? Então, os médicos, os dentistas brasileiros em Portugal, eles sobressaem realmente. Né? Tanto que há centenas de dentistas nossos aqui no país, né, no Brasil, dando curso em Portugal. Né? E atuando em Portugal também. Então, esse mercado ainda está aberto, né? Está aberto, Ainda está exatamente. aberto. A única coisa que existe hoje, né, é uma regulamentação que é a equivalência curricular. Né? Então, a única faculdade hoje que a gente tem conhecimento que não precisa fazer equivalência curricular para atuar em Portugal é a USP. Né? Então, se você sai de alguma outra faculdade, você tem que fazer alguma matéria para compensar Lá a em Portugal formação. ou Em aqui? Portugal. Aqui em Portugal mesmo, né? Então, quando você vai lá, você tem que revalidar, fazer uma equivalência, nem não revalidar o diploma, mas fazer uma equivalência curricular, dependendo da sua formação no Brasil. Essa é uma das funções do conselho também, né? Sim, De sim. orientar e de controlar essas questões todas e administrar também as especialidades que existem hoje dentro da área odontológica. Hoje ficamos sabendo de uma nova, a odontologia do sono. Exatamente, exatamente. O conselho ele regulamenta essas novas áreas de atuação, né, as boas práticas, o ensino, principalmente, né, as diretrizes de ensino, né? A gente trabalha ativamente junto com o MEC para definir o que é odontologia, né? Então, inclusive saiu uma nova diretriz curricular esse ano passado, né? Então a carga horária de atuação, de formação do cirurgião dentista para 2023 ela vai aumentar. Então novas matérias, né, novas áreas de atuação serão incorporadas. Isso dentro dessas novas possibilidades, dessa possibilidade de trabalhar com harmonização, trabalhar até mesmo com implante capilar. Tem acontecido, mais né? gente vai ficar brava, né, doutor? Mais gente. Tem acontecido, né, alguns fatos, né, isolados, né, de até tratamento capilar, né? E o cirurgião dentista, o bucomaxilo, como eu já mencionei, né? Ele recupera, ele até trabalha com o couro cabeludo, né? Na restauração do couro cabeludo no acidente. Né? Então, a área de atuação do cirurgião dentista é toda cabeça e pescoço, na verdade. Né? O que falta é a regulamentação. Ainda não há regulamentação dessa área específica, Sim, sim. mas é uma área possível, sim. É função do Conselho Regional Função de do Medicina. Conselho regulamentar. Doutor, eu queria também comentar um fato sobre esse parâmetro. O senhor disse, né, que a medicina no Brasil era muito cara há algum tempo atrás, e aí isso aconteceu, isso acabou mudando por causa da criação de uma indústria própria, né? Até de insumos que são feitos aqui também. Mas o que a gente vê é que em países civilizados, nos Estados Unidos, a odontologia é caríssima, é um acesso muito restrito. Como é que a odontologia acontece em outros países, assim, onde parece que tudo é muito mais caro do que aqui no Brasil, guardando as devidas proporções e fazendo as devidas comparações? Essa formação nossa específica odontológica, né, tem um curso totalmente independente da odontologia, como é no Brasil, ela ajuda a massificar. Né? Nos Estados Unidos não é assim? Lá também não, lá a formação é médica, depois odontológica. Isso faz com que fique mais caro. Fica mais caro, porque na verdade nem todo médico formado vai optar pela especialidade odontológica. Então tem menos dentista lá. Menos dentistas também. E por que os brasileiros não vão para lá? Igual vão para os Estados Unidos. Existe até alguns estados americanos que aceitam, né, sem fazer o processo de revalidação lá, que o cirurgião dentista atue nos Estados Unidos. Né? Existem esses casos. Né? Como tem cirurgião dentista também atuando, colegas nossos atuando no Chile, né, em Portugal também, como nós falamos. Né? Então, há países, né, que a equivalência curricular
ela permite esse intercâmbio. Outro dia eu estava conversando com um colega dentista, um colega do senhor dentista, ele estava dizendo o preço assim, de um tratamento de canal, uma extração de dentes nos Estados Unidos, que é absurdo. É absurdo. Existe até o turismo médico, né? Acontece de americanos, até europeus virem para o Brasil para fazer um tratamento dentário. Exatamente. Como a odontologia nossa é uma das melhores do mundo, né, em termos de avanços tecnológicos e de prática clínica, é muito comum, né, os estrangeiros hoje virem fazer tratamento no Brasil, né? Tem diversos colegas nossos que atendem muito público estrangeiro, né, especialmente europeu. Agora, doutor, outra evolução também que eu vejo na área odontológica foi o relacionamento com o paciente no que é chamado um grande trauma, que é o medo de dentista, né? É uma das principais características do medo, né? Tem medo de quê? Medo de fantasma, medo do escuro, mas os atleticanos têm medo do Cruzeiro, mas tem gente que tem medo de dentista. Eu morria de medo de dentista, tenho um passado traumático. Eu era criança, o consultório da minha dentista era no edifício Codó, ali na Avenida Amazonas, e eu fecho o olho assim, eu lembro da minha dentista, eu deitado na cara, aquele cheiro característico de dor, de medo, que era não sei se era uma substância ali. É o eugenol. Nossa, doutor. Dá um cheiro muito forte. E eu fechava a boca, naturalmente, né? Devia ter uns 7 anos, e só cocão. Abre a boca, tomando cocão. Saía com a testa vermelha. Que dentista é essa? Como é que pode fazer isso? É claro que eu ia ficar traumatizado. Contando isso, a pessoa pode até... Hoje em dia, você imagina uma cena dessa? Hoje a formação é muito diferente, né? A tradição, essa cultura mutiladora, né? De extrair dentes, né? Eu atendi diversos pacientes na minha vida, já atuei no SUS muito tempo também. Pacientes muito novos que a gente pegava, né? De 40 anos na época. Ela falou, com 18 anos, meu pai me levou ao dentista para tirar todos os dentes, porque ele não queria que tivesse cárie. Então, eu tirava todos os dentes. Isso é um jeito bom de evitar a cárie. Não vai ter cárie, né? Então, pessoas que começaram a usar dentadura com 18 anos de idade, né? Então, a cultura... E tem uma implicação também social importantíssima. Pessoas que param de rir para não mostrar os dentes estragados, a implicância que isso vai ter no desenvolvimento dela, um adolescente que vai crescendo ali sem poder rir, sem poder mostrar a sua alegria, porque tem um dente estragado, doutor. Então, olha, é muito importante esse papel do dentista, né, dessa profilaxia e no trabalho efetivo. É a reestruturação da autoestima, na verdade. Exatamente. Né? E a própria, não só hoje, só bucal, né? Não só o dente, né? Mas hoje o que se faz em termos de harmonização facial é incrível, né? Você realmente restaura a autoestima do paciente. De lá para cá, o que foi de muita mudança? Estou falando dos anos 70 para cá, né? Naquele consultório do edifício Codó, com aquele cheiro de... Como é que chama aquela? Eugenol. Eugenol? Eugenol, eu te odeio. Mudou, acabou esse cheiro. A anestesia é mais eficiente. Sim. Aquele motorzinho do dentista parou de ter até aquele barulho muito tradicional. Eu sei que faz barulho e incomoda, mas a anestesia está melhor. Óculos, eu adoro aqueles óculos de 3D que vão tocando uma música que aumenta. Quanto mais o barulhinho do motor aumenta, a música também aumenta. Hoje tem motores elétricos, né? Porque o motor nosso tradicionalmente o nosso motor é pneumático, né? Funciona com compressor de ar. Hoje tem um motor elétrico que faz muito menos barulho, como também a laser, né? O laser de alta tecnologia hoje ele retira a cárie. Mas o barulho faz, ainda tem. Tem um mínimo barulho, mas diminuiu muito. Doutor, e adorei também usar aquela anestesia inaladora, aquele gás... O óxido nitroso. Óxido nitroso. Fantástico, é um gás que é uma anestesia a mais, que te dá um conforto maravilhoso, né? Exatamente. Para esses casos de ansiedade, né, de medo do dentista, realmente, o óxido nitroso vem casar muito, né, trazer aquela tranquilidade. Ele está mais popular ou ele ainda é restrito? É engraçado que o óxido nitroso, ele está na nossa profissão, inclusive está na lei da nossa profissão, que é a analgesia, né, a inalatória, ele está na nossa profissão desde 64, né, previsto e utilizado desde 64. Agora vem em ondas, né? Agora voltou novamente em voga, né? Com novos aparelhos mais eficientes.
né, que já fazem a dosimetria de quantidade de oxigênio, de óxido nitroso. Então, ele está mais automático, né, dependendo menos da intervenção do operador. Sei. Né? E é o próprio cirurgião dentista que faz a dosagem. Sim, ele faz a dosagem. Tem uma formação extra, né, tem uma formação extracurricular de 96 horas, né? É uma pequena habilitação nessa área. Sim. Mas sim. existe, sim. Agora, o senhor falou aí rapidamente sobre extração de dentes, né? A gente tem algum estudo que mostra assim que o importante é extrair menos. Extrair é algo que o dentista evita, assim, não é um procedimento recomendado, por mais que existam pais como o senhor estava lembrando esse aí. Hoje a gente evita ao máximo na extração dentária, há indicações específicas, né? Mas houve a evolução de muitas áreas de especialidades odontológicas, né? A ortodontia mesmo, ela evoluiu muito, né? Hoje a gente usa aparelhos, né, de placa, né? Os aparelhos invisíveis, né, que se fala, para fazer o alinhamento dentário, né? Então, da mesma forma, existia uma cultura de extrair dentes para ganhar espaço para colocar aparelho, né? Então, hoje aparelhos convencionais de metal Arrumam isso. mais modernos, que é que eles conseguem ganhar espaço sem precisar extrair dente para ganhar espaço. Tem aquela figura clássica, né, daquele adolescente nerd com aquele aparelho que tampava, chegava assim, ó, tomava conta da boca toda, né? Isso também acabou, né? Isso é quase lenda, né? Hoje É quase lenda, porque houve o advento também de mini implantes, né? Tem uns implantes que a gente consegue fazer ancoragem, né, dentro da boca. Então, ao invés de ancorar um aparelho externo, né, que esteticamente, para a autoestima do adolescente é muito ruim, hoje a gente faz um mini implante dentro da cavidade bucal para fazer essa tração. Sim. Né? Então, não precisa mais da... Muito São casos muito, muito específicos que ainda precisa daquele tipo de aparelho. Mas é raridade. Não, mas eu estou falando até mesmo aquele convencional mesmo, aquele metálico de metálico, mesmo. assim, que fica bem proeminente, né? Sim, sim. Agora, ele tem outras estruturas, né? Hoje tem aparelho em placa, né? É. Você usa uma sequência de placas ali removíveis, né, translúcidas, que você coloca na cavidade bucal e vai trocando. E a pessoa nem vê, né? Nem vê, exatamente. No dia a dia nem se percebe que está usando aparelho. Agora, assim, de uma forma geral, quais são os hábitos que são mais nocivos para a saúde da boca, que o senhor, como dentista, percebe diariamente ali na experiência de consultório? O principal problema relativo à odontologia é muito associado à dieta mesmo, né? Essa dieta rica em açúcar, né? E hábitos deletérios também, né? Como o uso de chiclete, né? Esse tipo de O chiclete sem açúcar, ele também faz mal? Ele faz mal porque ele provoca uma reação de repetição ali que estressa, né? Tanto a articulação quanto o próprio músculo, né, da mastigação. Né? Então, é um hábito deletério então, que a gente fala. Não é nem o açúcar. Não é nem a questão do açúcar, é mais a prática mesmo da repetição da mastigação ali. Tá. Né? Refrigerante, claro, o normal, lógico, nem precisa falar, mas o refrigerante zero também, ele vai, de alguma forma, afetar ali a questão do esmalte do dente? Ele sempre tem alteração devido à questão do pH, né? O pH um pouco ácido, ele promove a desmineralização do esmalte dentário. Né? Então, esse tipo de bebida, né, não é recomendável, né? Mas hoje, evidentemente, a tecnologia dos dentifrícios, né, das pastas de dente, melhorou muito também, que ajuda na remineralização dessa estrutura perdida. Sim, há muita tecnologia. Mas está liberado, então, o refrigerante zero está liberado? Está liberado desde que tenha a devida manutenção, né, a limpeza. A manutenção e a limpeza. E escovar dente? Quantas vezes por dia, de fato, a gente precisa escovar o dente? Vai depender muito da sua dieta mesmo, né? A recomendação tradicional realmente são 3 vezes ao dia, né? Mas a qualidade... Esses 3 vezes ao dia é por causa das refeições básicas que a gente supostamente deveria fazer, café da manhã, almoço e janta, ou é só uma questão de horário? É uma questão muito associada à alimentação, sim. Então, quem come mais... Então, a gente deve escovar dente toda vez que come? Basicamente, se tiver algo muito calórico, né, muito açucarado, sim, a gente o recomendável é que se escove o dente. O que é mais importante, a pasta de dente ou a escova de dente? Nesse papel aí de trabalho aí para ajudar na saúde bucal, quem é que é manda mesmo mais?
A qualidade da pasta da escova dental é muito importante, né? Porque tem um critério de dureza que deve ser respeitado, né? Uma escova de dente com a cerda muito dura, ela leva também à abrasão dental, né? Então, a desmineralização do esmalte. E fora que empurra a gengiva também, né? Exatamente, exatamente. Então, ela causam outros problemas, né? Então, uma escova de médio a macio, ela é mais recomendável. Tá, mas quem que é mais importante, a escova ou a pasta de dente? A pasta de dente, ela entra mais como um critério. Existem pastas de dentes para tratamentos específicos, né, de remineralização, de sensibilidade, mas, em geral, a pasta de dente, a questão da abrasividade dela é muito controlada. Então, não tem muito risco de abrasão por parte dela. Mas, então, assim, papel de limpeza também, quem vai fazer é a escova, né? mais a escova com o abrasivo, né, que está constando na pasta de dente. Então, todas as pastas de dente, na verdade, elas são recomendadas, né, porque tem um critério de controle que evita a alta abrasividade dela. Então, vou pôr mais gente nesse time aí para ver quem que é importante mesmo. Limpador de língua, o fio dental, pasta de dente ou a escova de dente? Quem que manda? É até um conjunto, né? Todos são muito importantes. É um time, hein? É um time. O fio dental é E eu vou pôr ainda um imprescindível. enxaguante bucal aí, para fechar um time de futsal. 5. O enxaguante, por último, zagueirão ali, segurando tudo. A escova de dente, não estou falando na ordem de entrar em campo, não. Escova de dente, pasta de dente, fio dental, limpador de língua e enxaguante bucal. 5. Time de futsal. Todos são importantes, né, em cada aspecto, né? O fio dental é essencial para a manutenção da qualidade da gengiva, né? Se tiver que usar só um. Se tivesse que usar só um, eu não recomendaria. Um só, doutor. Quem que manda mesmo? Fio dental? Eu acho que a escova de dente é muito essencial. Só ela, sem pasta. É muito pasta. essencial. Ela já promove uma abrasão e uma Sei, limpeza, né? De toda sei. forma. Se tivesse só uma coisa numa ilha deserta, é melhor que se tivesse a escova de dente. O limpador de língua, outro dia eu conversei com um doutor, colega do senhor também, especialista em halitose, porque a gente usa muito pouco o limpador de língua, né? Que é fundamental limpar a língua, né? A limpeza da língua é essencial, né? Há doenças, patologias associadas à falta da limpeza da língua, na verdade. Então, ela deve ser língua. Não digo que precisa ser propriamente com o limpador de língua, mas a própria escova de dente mesmo, ela já pode ser usada para limpar a língua, né? Fazer a higienização da língua. Caso, igual você falou, é um caso de mau hálito e pode ser caso também de outras enfermidades. Outras enfermidades, até o muco que cobre a língua é um sinal de alerta também para outros problemas que estão dando sinal ali, né? Sim. A coisa muito branca, né? Exato, Coisa mais espessa, né? Quando você vai percebendo isso, que a língua está com essa condição, tem alguma coisa aí de errado que precisa ser investigado, né? Exatamente. Interessante. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar falando mais sobre isso, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar de procedimentos, do boom de procedimentos, botox, vamos falar de harmonização orofacial, vamos falar de muitas coisas ligadas ao consultório odontológico que vão muito além do motorzinho, né, doutor? Isso mesmo. Rapidinho, a gente volta daqui a pouco.